Eu queria, antes de mais nada aí, primeiro, boa tarde a todos, né, que estão participando. É um prazer novamente aí ter todos vocês, né? Mais um tema super legal aí, tema esperado. Meu WhatsApp não parou aqui a tarde inteira, o pessoal pedindo para mandar o link aí também, né? Estamos com casa cheia para falar com dois grandes especialistas aí do setor, né? Dois essencialmente acadêmicos, né? Tanto o doutor Marcelo Vilalva, aí, meu sempre professor, né? Meu guru aí no setor solar, e também o Roberto Valer aí, né? O professor Marcelo da Unicamp, o Roberto Valer, doutor Roberto Valer da USP também, né? Então, trazendo aí, como sempre, vanguarda para vocês, né? É um tema super relevante, né? Muitos problemas que acontecem aí por não observar as boas práticas que tanto o professor Marcelo quanto o Roberto vão falar, né? Então, prestem bem atenção aí, né? Vai ter bastante coisa legal para vocês verem. Professor Marcelo, professor Roberto, mais uma vez aí a gente agradece a participação de vocês, né? Conseguimos unir os dois, né, numa apresentação só. É bacana, acho que pela primeira vez, aí não sei se alguém já conseguiu fazer isso, mas Canal Solar aí sempre desbravando, sempre fazendo coisa nova e tá aí mais um exemplo. Tá? Obrigado aí mais uma vez, boa tarde para vocês aí, um bom webinar para nós. Legal, Bruno, muito Perfeito. obrigado. Professor Marcelo falando aqui, muito obrigado pelo convite e parabenizo vocês por organizarem esses webinários. Eu tenho visto aí assuntos muito interessantes, pessoas. Ó, tá dando uma falhadinha aqui, eu vou até tirar minha câmera aqui. Já falei demais já. Mas perdemos um pouquinho o áudio do professor Marcelo. Oi. Opa, vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim, eu desliguei aqui minha câmera aqui. Eu apenas estava agradecendo, né, o convite de vocês e parabenizando por organizar esses webinários, né, que estão se tornando referência no mercado. Eu tenho visto temas interessantes, pessoas interessantes, e é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu vou para o nosso colega Roberto Valer e, na sequência, eu participo aí com vocês. Perfeito. Vou passar aqui para o Roberto a tela, então. Bom, boa tarde a todo mundo. Estou configurando aqui um momentinho só. Boa tarde, Roberto. Perfeito, estamos vendo suas telas já. Tá. Tem um cara deitado no módulo ali, Roberto, é isso mesmo, cara? Já começou. Tá, isso mesmo. Caramba, meu. Esse cara não brinca em serviço, não. O cara que tá deitado brinca, né? Pois é, infelizmente. Bom, boa tarde a todo mundo, né? Para quem não me conhece, sou o Dr. Roberto, eu sou pesquisador da USP, do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos de lá. Tenho um pouquinho de experiência, né, com energia solar, na verdade, trabalho com ela há bastante tempo atrás. E agradeço o convite do Canal Solar, né, que é uma das, eu acho que dos meios de comunicação mais especializados da área, né, artigos muito técnicos, muito bem elaborados, e sempre uma fonte de referência para todo mundo, né. Então, hoje que fui convidado para falar um pouquinho dos problemas, eu vou me concentrar um pouco na parte dos módulos, né, o professor Marcelo falará mais dos componentes, mas queria convidar todo mundo. Eu não tenho eu tenho um site, mas não faço muita coisa atualmente, mas tenho no meu perfil no Instagram, sempre coloco algumas coisas que eu vou pesquisando aí, quando tenho um tempo, coloco algumas dicas e trabalho sobre temas atualmente, né? Esse ano eu assumi a missão, né, de ser o relator da revisão da norma da NBR 16274, a norma de comissionamento. E assumi esse papel por uma coisa muito que acho que seria meu maior aporte assim nos últimos tempos para a sociedade brasileira, porque comissionamento é importante. A NBR 16274 é a norma mais antiga, mas infelizmente é a menos conhecida e a menos aplicada, tá? E uma norma que realmente todo mundo deveria, pelo menos o nível 1 de comissionamento. Hoje não vai ser a aula de comissionamento, né, obviamente, mas podemos fazer outro webinário sobre isso, mas
todo mundo deveria estar aplicando o nível 1 desse ensaio, se ninguém aplica. E isso é uma coisa que, através da nova revisão, vamos tentar colocar um pouquinho mais de pé no chão, atualizar conceitos, ampliar, detalhar conceitos, porque a norma atualmente não fala com que equipamento você tem que fazer o... Você fala o equipamento, mas não fala qual que é a classe, os níveis, a calibração. Então, estamos elaborando, vamos fazer um trabalho bem bacana, né? Temos um grupo de trabalho e depois eu vou falar em outra oportunidade sobre isso. Mas beleza, então convido vocês a me seguirem no Instagram, onde estou colocando bastante coisa, e vou começar um pouquinho para falar dos módulos, né? Para não me estender muito. O módulo fotovoltaico, né? Que é um dos elementos mais importantes do sistema fotovoltaico, por o preço e pelo que representa, né? Porque você vai gerar energia com o módulo fotovoltaico. Ele é justamente produzido para atender a maior parte, quase todos os climas do mundo, né? Ele tem todas as proteções, temos uma IEC que é a 61215, que justamente garante que esse módulo não tenha falhas prematuramente, e temos outra IEC que é a 61730, que garante a segurança desse módulo. Só que se a gente não souber como trabalhar com esse módulo, o manuseio adequado, a gente vai ter problemas. E isso é uma das coisas que eu mais vejo no mercado fotovoltaico, seja por transporte inadequado, né? Por exemplo, aqui que estava vendo, eles colocaram uma caixinha de papelão, né? Totalmente barata, muito fina, e toda a carga de sabão. Isso aqui pode causar problemas, né? Empilhamento incorreto dos módulos. Muitos fazem aqui uma pilha gigantesca, né? Você pode colocar uma pilha de módulos. Eu, particularmente, trabalho com os módulos sempre na vertical. Mas você pode colocar uma pilha, né? Só que tem um limite para isso. Quando você coloca muita carga mecânica no módulo fotovoltaico, essa carga concentrada, você está causando um problema que se chama microfissura. E a microfissura, o grande problema com a microfissura é que não é detetável nos primeiros estágios. O problema da microfissura, você só vai ver daqui a mais na frente, depois de um ano de operação. Aí você vai detectar. Não sei se dá para enxergar, mas é tipo essa estria que está aparecendo aqui, né? Pode ser esse snake train, pode ser um ponto quente, né? Pode ser um dano detrás do backstitch. Tem várias formas de se manifestar. Mas esse que é o grande problema, concentrar cargas mecânicas. Isso acontece, como eu falei, transporte inadequado, empilhamento inadequado, uso de caixas de papelão muito finas, quando as pessoas, né, às vezes têm que utilizar a empilhadeira, um guindaste para transportar, para descarregar os módulos, também causam danos, né, como essa fotografia que estou mostrando aqui, né, o cara não soube, né, utilizar um guindaste e estragou todo o módulo, né, e também a gente pode ver os danos, né, em forma aqui de rachadura no vidro. Então, o módulo, realmente, ele é resistente, ele tem todas as proteções, mas a gente tem que aprender a trabalhar com ele. E outra coisa que é muito comum é o que estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui, como eu falei, em toda aula de módulos fotovoltaicos, né, que se fala, primeira coisa que se vai falar, não pisa nos módulos. Módulos de silício cristalino, de outras tecnologias um pouquinho diferentes. Mas 99% dos módulos fotovoltaicos, se você perguntarem para os fornecedores, eles vão te falar exatamente, não pode pisar nos módulos. Porque, novamente, você está concentrando cargas mecânicas e você está causando microfissuras. E eu tenho uma coleção de mais de 50 fotos de pessoas fazendo isso aqui no Brasil, né? Eu acredito, assim, eu como eu falei, comecei a trabalhar, minha primeira instalação fotovoltaica foi mais ou menos em 2007, 2008, tá? Na época, também não sabia dessas coisas. Eu já pisei em módulos. Agora, em 2020, eu acho que é impensável, com todo recurso, com todo conhecimento, com o grau de madurez que o mercado fotovoltaico já deveria ter atingido, eu não acho viável que as pessoas continuem pisando nos módulos. E uma coisa que também chamou atenção é essa também, uma coisa que muitos fazem, né? Que é encher o telhado totalmente de módulos. Totalmente, assim, até onde der você coloca módulos. E isso causa outro problema, que é justamente no momento que você for fazer uma manutenção, uma vistoria, né, estou falando justamente, enlaçando um pouquinho com a NBR 6274, né? Como que você vai acessar a esse módulo que está por aqui, por exemplo, no centro? Você não tem como. O que você vai fazer? Vai pisar. Né? Aqui não sei se dá para ver na foto, uma pessoa pisando aqui, outras pessoas pisando por aqui. Esses módulos vão estar danificados
em curto tempo. Outra coisa, não vou falar agora de aterramento, não vou falar de equipe de inserção, né? Tem muitas coisas que vão ficar assim por fora, tentei pegar o principal, mas também esse é outro grande problema, né? As pessoas às vezes não, assim, colocam o parafuso, né, para prender o módulo, o parafuso não é do tamanho adequado, o que eles fazem? Em vez de procurar outro parafuso mais adequado, aumentam o tamanho do furo. Ou precisam fazer aterramento. Dentre todos os furos que tem aqui no módulo, existe um furo específico, né? Que está sem a camada de anodização, que você pode fazer o aterramento, a conexão elétrica. O que as pessoas fazem? Por comodidade, furam o módulo. Né? E aqui até pode ver que já tem essa peça que foi usada aqui, o terminal, já está enferrujado. Isso também causa perda de garantia, diminui a resistência mecânica, pode entrar corrosão, porque o alumínio também apresenta um tipo de corrosão, tá? E estraga o tempo de vida útil. Estruturas, tá? Você pode usar bastante materiais. Não existe uma norma de estruturas, na verdade estou tentando criar, né, criar um grupo para começar a tratar desses temas, né? E chamei vários fornecedores de estruturas para fazer essa força de trabalho. Mas assim, a referência que temos atualmente é a NBR 16690, né? E o que essa 16690 fala? Que a estrutura tem que, né, considerar aspectos térmicos, a dilatação, tem estruturas onde os módulos estão colados um com o outro. Não tem espaçamento para fazer uma dilatação. Aí o vidro estalha. Tem estruturas que não estão feitas para aguentar cargas mecânicas, né? São muito frágeis. Tem estruturas que não vão aguentar a força dos ventos, como essa que estamos vendo aqui. Eu duvido que esse parafuso, né, com uma arruela, aguente um vento forte. As estruturas têm que aguentar corrosão e proteção ultravioleta. Pode usar madeira? Pode, mas a madeira tem que estar tratada, tá? Pode usar aço galvanizado? Pode, mas você tem que saber que a cada certo tempo essa estrutura vai ter que ter uma manutenção. Pode ser alumínio? Pode também. O que não pode é justamente acreditar que se você coloca qualquer material, né, como aqui que ele é um perfilado, que inclusive está encostando aqui no módulo, e isso vai dar problemas mais na frente, ou essa estrutura que utilizou outro material, não sei qual que é, provavelmente é um aço, né, sem tratamento, não é um aço inox, e está enferrujado. Se você promete para seu cliente que o sistema vai durar 25 anos, e muitas vezes você fala, né, que não precisa manutenção, você está mentindo. Porque isso aqui não vai durar 25 anos. Isso está enferrujado. E muita atenção, além disso, né, com ambientes, né, que são salinos, ou ambientes com amônia, nas fazendas, nas granjas, né, tem muito material, muita amônia, isso também pode danificar a estrutura. Então, no momento de fazer essa seleção, né, independente do material que você utiliza, consulta para o teu fornecedor se ele respeita o ambiente onde você vai trabalhar. Cada ambiente é diferente. E aqui, justamente, né, mostrando aqui outra vez essas fotos, são totalmente gambiarras, né? A estrutura, como eu falei também no webinar dos conectores, é outra parte do equipamento que eu considero assim, pequenos componentes de grandes impactos, porque a pessoa poupa alguns reais, né, na estrutura, fazem essas aqui gambiarras, né, por não falar outro nome. Isso aqui é totalmente seguro, isso aqui dá sombra, o módulo vai sair voando, aqui você está fazendo uma pequena sombra que pode, né, depois eu não vou falar agora de assombramento, mas pode danificar o módulo. Então, gente, isso aqui é justamente um problema do estado atual do mercado fotovoltaico. Essa luta incansável por oferecer o preço mais barato faz que a qualidade caia. Se o cliente contrata o concorrente de vocês e contrata porque é muito mais barato, mostra essas fotografias. Né? Adverte ele que talvez, não necessariamente pode acontecer isso, mas talvez o concorrente não está utilizando os materiais adequados como você deveria estar utilizando. Outros problemas, né? Existe um monte, aqui eu estava mostrando aqui da estrutura de fixação, né? Aqui estou mostrando outro, que é justamente os clamps, os ganchinhos que você utiliza justamente para prender os módulos. Temos também aqui, ó, esse aqui, acredito ser que está totalmente correto, não vai aguentar um vento forte, com certeza não atende a NBR 6123.
Esse aqui está enferrujado, então também não está respeitando as diretrizes de que toda estrutura tem que ter. E isso aqui chama atenção, né? Não é pode ser um problema grave dependendo de onde você instalar o seu módulo. Todo módulo, se você pegar um manual, e parece que a grande maioria não faz isso, tem uma região onde você pode instalar esses ganchinhos. Se você colocar, por exemplo, aqui, que está meio na metade, a resistência mecânica desse módulo vai diminuir. Então, aqui só peguei da Canadian, mas você encontra isso com o manual da Jinko, da JA, da Trina, do BIG, encontra em todos os manuais. Se você prender aqui, nessa posição, respeitando essas distâncias, ele aguenta, né, dependendo se é uma carga de sucção, né, ou de empuxo, de 2.400. Se você prender por aqui, né, em outra faixa, né, aqui, na verdade, é a mesma coisa, é 2.400 só. Se você prender aqui, já é outra resistência mecânica. Então, o vento que vai bater aqui, a neve que bater aqui, né, se tiver neve, ou qualquer outra carga mecânica, pode começar, né, a danificar também seu módulo fotovoltaico. Então, é uma coisa que acho que ainda vejo muitos módulos instalados sem respeitar essas distâncias recomendáveis. Outro problema, eu aqui não saiu muito bem, mas eu chamei de sulfobia, tá? É um medo do instalador brasileiro de instalar um módulo orientado ao sul, tá? Inclusive, teve um artigo recente do Matheus, acho que foi a semana passada, que fala muito bem desse problema, explica muito bem. Parabenizo o Matheus por fazer esse trabalho. E a gente tem que pensar que nem sempre o sul é a melhor condição. Claro, se a gente orientar totalmente ao norte, né, aqui no hemisfério sul, com uma inclinação igual à latitude local, a gente vai ter a maior captação durante o ano inteiro. Só que nossos telhados, os telhados brasileiros, né, nem sempre foram projetados tomando em consideração que em algum momento vão receber um módulo fotovoltaico. Então, ele tem outras orientações, eles têm outras inclinações. A gente tem duas opções. Ou a gente trabalha com essa orientação e coloca mais módulos para compensar, e aí a gente tem que usar ou programas, ou a gente utiliza abas, como está aqui disponível, isso eu tirei aqui do livro do meu orientador, o professor Roberto Siles, mas existem outros abacos, inclusive se você procurar no Google, abaco energia solar, você vai encontrar um artigo da Federal de Santa Catarina, também que mostra abacos para todas as cidades, tá? Tem o Radiasol, que é um programa gratuito. Com esse programa você calcula justamente as perdas, tá? Você pode ver e compensar com um ou mais módulos. Ou você pode criar, né, ver se é necessário alguma estrutura que faça justamente essa correção, tanto da inclinação quanto da orientação. Só que eu falo para vocês, pensa bem. Se eu coloco essa estrutura que é mais cara, vai compensar os ganhos que vou ter? Se eu instalar isso, por exemplo, em Belém do Pará, né, que é uma latitude de 2 graus, o ganho não é tão grande. Tá? Dependendo qual que é a inclinação que você vai tiver. Pode ser 5% de ganho, talvez não valeu a pena. Por quê? Porque tem uma questão estética, né? Tá? Mas estética, gostos não se discutem, né? Isso aqui pode virar um abrigo de pássaros, eu falo real, e encontrei essa fotografia aqui, né? Um passarinho, pombo, né? Gosta de fazer um ninho, ele vai procurar um local que é sombreado, e depois esse pombinho vai fazer uma lembrancinha em cima do módulo, que significa maior frequência de manutenção. E o principal de tudo, né, a pergunta. Essa estrutura aqui, né, que teve um ganho, né, porque está orientando para o norte, não virou uma pipa? Será que com um vento forte, essa estrutura não vai sair voando? E eu falo desse tema porque realmente, olha, isso aqui eu também tenho 50 fotos, até mais, mostrando estruturas fazendo a mesma coisa. Eu não vou julgar, assim, eu não sei se essas estruturas foram bem ancoradas, talvez foram, e eu somente estou analisando a foto. Mas talvez, assim, eu, como projetista, né, eu teria feito diferente, tá? Isso aqui matou o telhado, esteticamente, não sei se são seguras ou não. Aqui, provavelmente, né, se ele tivesse utilizado essa água, poderia ter obtido, né, um ganho maior colocando mais um módulo, né? Afinal, não são tantos módulos ligados aqui. Então, e aqui é realmente uma gambiarra, né? Do jeito como está aqui, acho que não segura, não. Então, fica aqui, né, justamente a reflexão para vocês pensarem se vocês estão fazendo isso, né? E para, pelo menos, considerar não fazer mais.
Outra coisa, análise estrutural, tá? Vocês têm que saber, né, que apesar que o telhado também tem que respeitar a uma norma, que também tem a 6123 e tem outra norma que não lembro agora o número, que justamente tem que aguentar certa carga mecânica. Essa carga mecânica não é somente o peso das coisas que você coloca, é também a carga mecânica gerada pelo vento, tá? Ou a neve, ou a chuva, né? Sempre que você tiver uma instalação grande, principalmente telhados, telhados metálicos, telhados, por exemplo, de posto de gasolina, né? Telhados com fibrocimento, é sempre melhor chamar aí, por exemplo, um profissional qualificado, tá? Para fazer uma análise estrutural. E se ele determinar que essa estrutura, né, esse telhado, precisa de um reforço, você vai ter que falar para o seu cliente. Porque se você instalar nessas condições que não são as adequadas, olha o prejuízo. Inclusive no canal Solar tem uma página que fala o telhadômetro, né, que é bem bacana, que mostra justamente muitos desses sistemas que estão caindo. Justamente porque o cara poupou um pouquinho de dinheiro e não fez análise estrutural. Gente, tudo isso tem um custo, né? Mas o que é mais importante? Imagina se esse telhado, eu não sei, eu não vou falar muito desse caso aqui, né? Mas imagina se esse telhado tivesse caindo embaixo de umas pessoas ou mais. Quanto que foi essa economia nisso aqui? Não estou falando somente aqui na economia, os danos aqui que vai ter nos materiais, porque aqui os módulos foram danificados, o telhado foi danificado, a empresa que foi receber isso aqui vai ficar parada um tempo, né? Mas o custo da vida humana, qual que é esse custo, né? Só por ter poupado aqui essa análise estrutural. Em relação aos cabos, também cabo, gente. Cabo tem que atender a 16612. O que significa que atenda a 16612? Tem que atender temperaturas de menos 40 a 90 graus Celsius, né? Tensões adequadas com o circuito que você vai trabalhar, então tem que atender pelo menos. O cabo mais ou menos tem uma resistência de insolação de 1.800 volts. As usinas em baixa tensão trabalham até 1.500, então aguenta a maior parte das condições. Ele tem proteção ultravioleta, ele tem proteção contra ozônio, ele tem também a proteção supretiva, que tem 2 camadas de isolação para que ninguém leve choque elétrico. Então, o principal disso é justamente isso, conservar a isolação. Porque se você coloca esse cabo PVC, né, o 750, ele não foi projetado para essas condições que acabei de falar. Então, ele vai perder a isolação e aí esse cabo vai estar exposto, a pessoa vai levar um choque, vai ter uma queda da resistência à isolação e o sistema pode ter danos permanentes. Então, a primeira coisa para não perder essa isolação, né, que é o mais sagrado, é justamente utilizar um cabo que atenda a NBR 16612. Segunda, ter muito cuidado com a estrutura que você está utilizando, né? Às vezes aqui coloca uma calha justamente para sustentar os módulos, só que aqui a calha, né, não foi trabalhada, não tem justamente os terminais adequados para não danificar. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas aqui tem um rasgo que eu identifiquei numa vistoria que eu fiz. Aqui também, né? O cara passou e mordeu com a própria estrutura. O cabo também está tirando a isolação. Às vezes, gente, também aqui em zona rural. Aconteceu já comigo nas instalações off-grid. O rato. O cabo passa através de um forro. O ratinho morde. O cabo passa através de uma vala. O ratinho faz um ninho e morde o cabo. O cabo está lá no telhado. Vem a maritaca, né? Também morde. Então, nesses casos, vale a pena estudar, né? Justamente proteger, além da proteção que já tem, proteger com um eletroduto especial, né? Dobras no cabo, tá? Apesar que o cabo tem acho que o nível de flexibilidade, nível de categoria 5, né? Se você fizer essas dobras muito acentuadas, também está danificando o cabo. Então, olha, pequenas coisas, né? O custo do cabo é ínfimo. Fazer isso aqui direito, né? Às vezes a gente, por um descuido, não faz. Já estamos comprometendo a nossa usina. Outro problema foi o webinar passado, né? Que eu participei. Conectores. Conectores, né? Também tem uma norma que é 50. Bom, agora esqueci, se me foi o nome, né? Mas tem uma norma específica para conectores. Então, você tem que se certificar se o conector que você está comprando foi testado nessa norma.
tá? O número da norma está na NBR 16690, tá? Mas qual que é o problema? Quando você tem dois conectores, como qualquer elemento, né, de contato, e existe uma resistência de contato, por algum motivo, porque não teve um bom encaixe, porque os conectores são diferentes, porque os conectores são mais crimpados, qualquer coisa que aumente a resistência de contato vai fazer que a temperatura desses conectores aumente, como está acontecendo aqui. Quando aumenta a temperatura, aumenta mais a resistência. Aumentando a resistência, aumenta mais a temperatura. E isso somente para, né, quando os conectores queimam. Também já vi bastante. Um dos motivos, né, se não é o motivo principal aqui no Brasil, é justamente a crimpagem errada. Às vezes não tem um número de ferramentas, né, a ferramenta certa, porque existe um crimpador específico para MC4. Né? Às vezes o cara utiliza um alicate universal. Às vezes o cara, porque é uma usina grande, crimpa mais. Os primeiros crimpa bem e depois os 20 restantes, 30 restantes, está cansado, está no sol, esquece de crimpar bem. Aí, por exemplo, vai ter uma resistência de contato mais elevada do que deveria. Isso também acontece quando você utiliza, por exemplo, não veda bem o contato, então entra poeira, entra umidade. Isso também acontece quando você utiliza conectores de má qualidade. Muitos de vocês estão comprando conectores no Mercado Livre. Nada contra o Mercado Livre, mas vocês sabem se estão comprando o conector certo, né? Se esse conector é de boa qualidade, se ele for estocado corretamente, né? Então fica a dúvida, compra de fornecedores confiáveis. E para encerrar minha parte, né, para deixar aqui também não roubar muito tempo de vocês, chamo a atenção para uma coisa que a grande maioria não faz. Capacitação de nosso cliente, tá? Parece bobo, mas não é. O cliente tem que saber como, não somente fazer a manutenção do sistema, mas também como não estragar no sistema antes do tempo. Aqui um caso, ó, o que aconteceu aqui? O cara instalou o sistema, aparentemente está tudo certo, mas chegou um pintor, foi pintar uma parede aqui, não fez a proteção, cobriu todos os módulos de tinta. Dá para tirar? Não sei, até agora não achei nenhum fabricante que me fale como tirar essa tinta dos módulos, porque aí você teria que usar um dissolvente pode danificar o vidro, né, e as proteções que ele tem. Então, não sei. Tá? Não sei, até agora não sei. É uma pergunta que eu sempre falo, não sei. Outra coisa, né? O cliente gostou tanto do sistema que foi tirar uma fotinha com a namorada, né? Também está pisando os módulos, está fazendo errado. E essa fotinha que rodou muito nos grupos recentemente, né? Onde o cara que fez, né? Pelo menos a história, não sei, não visitei a usina para saber se isso é real ou não, mas parece, pelo que vi, parece bem real. O cara viu, né, que tinha um sistema de aquecimento solar, né, o sistema aqui fotovoltaico já foi instalado, e o cara decidiu que a melhor forma de passar esses canos de água era furando o módulo, aqui colocar uma pastinha branca para vedar, né, e está danificando os módulos. Olha, todas essas coisas danificam, e as coisas acontecem porque o cliente não sabe como cuidar. Experiência própria, tá? Usina é solo, a grama cresce. Só que se você não coloca as redes adequadas para no momento de cortar a grama, acontece a mesma coisa que pode ser com o vidro de um carro. A maquininha passa, uma pedrinha sai voando e a pedra vai impactar no teu módulo fotovoltaico. Já aconteceu comigo, aconteceu inclusive na USP. Então eu falo que é a experiência da gente, é um aprendizado. Mas você não tem que repetir os mesmos erros que já muitos fizeram para aprender. Já tem conhecimento para fazer isso. Beleza, pessoal? Convido todo mundo para me seguir, né, se gostaram da apresentação que eu fiz. O Instagram é Hobby Vale, aí vou continuar colocando, conforme meu tempo para fazer essas coisas, aí mais material para vocês tiverem aprender um pouquinho mais. Obrigado. Bom, obrigado aí, Roberto. Vou passar a apresentação agora ao professor Marcelo. Marcelo, tá ouvindo? Opa, tudo bem? Tá na sua tela de baixo, precisa trocar ali, eu acho. Deixa eu ver como é que troca isso. É no compartilhando ali, onde tem um botão de play. Clica ali em tela e seleciona outro monitor.
embaixo, né? Ah, aqui. Tela 2. Pronto. Tá aparecendo aí o propaganda do meu. Tá na tela trocada ainda. Epa, peraí. Apareceu aí? Ainda não. Peraí, que estamos com dificuldades técnicas aqui. Só um minuto. Monitor 2. Peraí. Tá. Deixa eu ver. Agora foi. Ah, beleza. Então, Manda legal. bala aí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Peraí, sou meio novo nisso aqui. Peraí. Onde que eu faço, onde que eu clico para aparecer a apresentação com a minha imagem? Estou achando isso aqui. Mostrar. Não estou vendo aqui. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Vou prosseguir a apresentação dessa forma. Bom, aproveitando aí a oportunidade, né, fazendo propaganda aí do meu livro, Energia Solar Fotovoltaica. Tá? Sim, vocês encontram aí nas livrarias, né? Deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece, sou o professor Marcelo da Unicamp, sou diretor do LESF, Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos. Nós temos várias ações voltadas para o mercado solar, né? Duas dessas ações são certificação de módulos e inversores. A gente tem também um programa de treinamento já bastante antigo, no qual a gente passa sempre as melhores informações, as melhores noções, né, para as pessoas. E mesmo assim a gente continua vendo, né, no mercado coisas bem bizarras, né, acontecendo. Né? Eu vou falar sobre algumas delas aqui nessa minha apresentação. Tá? Isso que está aparecendo aqui na imagem agora é um teste de eletroluminescência. Tá? O Roberto falou bastante aí dos módulos, né? Só complementando aqui as informações. Esse teste ele é empregado para verificar microfissuras e qualquer tipo de defeito que você tenha, mesmo defeitos de fabricação nos módulos fotovoltaicos. Tá? No Brasil, esse teste não é obrigatório, né? São poucos os fabricantes que mostram, que possuem certificações internacionais, né, ou que se preocupam em mostrar esse tipo de resultado. Não é compulsório no Brasil, mas a gente tem isso no nosso laboratório. A gente, inclusive, tem feito para alguns fabricantes, para algumas pessoas que desejam conhecer a qualidade do módulo, né, a gente consegue tirar esse raio-x aí. E nós descobrimos coisas interessantes, coisas que nós não divulgamos ainda para o mercado, né? A gente está pensando ainda na melhor forma de fazer isso, mas nós pegamos aí diversos módulos de fabricantes, de mais de um fabricante, né? Apresentando defeitos, apresentando desempenho abaixo daquilo que é prometido no catálogo, né? Então, e o consumidor não está ciente disso, né? Então, a gente está trabalhando aí. Essa é mais uma frente nossa, né? Além dos cursos, além das informações que a gente produz, né? Essa é mais uma frente aí para levar qualidade para esse mercado, tá? Esse material que eu estou mostrando aqui é pedaço de um curso que eu estou elaborando. Esse material não está pronto ainda, mas eu aproveitei hoje aqui para a nossa apresentação. Depois eu devo disponibilizar uma parte desse material aí para o pessoal do webinário, ou também estou pensando em escrever um artigo com esse conteúdo, então esse artigo ficaria aí disponível aí na internet para vocês, né? A gente identifica aí vários fatores, né, que são causas de grandes problemas nas instalações fotovoltaicas, tá? Eu identifico alguns fatores humanos, né, que são já falhas que ocorrem na etapa do pré-projeto, né? É quando você está dimensionando o sistema,
está elaborando um orçamento, está negociando com o cliente, já existe um problema causado por irresponsabilidade, né, e falta de preparo para atuar no mercado, né? São projetos mal elaborados, mal concebidos, mal dimensionados, né? Não são raros os casos de clientes insatisfeitos, né? E isso, infelizmente, acaba sujando o nome do mercado, sujando a imagem da energia fotovoltaica. Nós deveríamos nos preocupar mais com isso, né? Às vezes eu aponto algumas coisas erradas, aí eu faço algumas postagens, o pessoal vem me detonando porque eu apontei um erro de alguém, né? Não se faz isso. Como que não se faz? O negócio pegou fogo, o telhado caiu, derreteu. Como que não se faz, né? Tem empresas colocando maus produtos no mercado. A gente tem que mostrar sim, né? E claro, a gente tem que mostrar o que é bom também, né? Então os problemas já começam aí, no projeto, né? Depois a gente tem aí a parte da execução. Tá? A nossa mão de obra é extremamente desqualificada. Tá? São raros os profissionais do mercado fotovoltaico, mesmo num mercado que eu já considero relativamente maduro, não é um mercado novo, não é novidade para ninguém, né? Mas são raros os profissionais qualificados. Né? Esses profissionais não têm nem conceitos básicos de eletricidade. Mesmo se a gente contratasse esse pessoal para instalar um chuveiro, ainda ficaria ruim. Né? E estão colocando essas pessoas para instalar módulos fotovoltaicos. Então, as pessoas pisam nos módulos, né? Como o Roberto comentou, fazem conexões incorretas, fazem gambiarras, né? Acho que o melhor nome é esse mesmo, gambiarra. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, né? Bom, então tem problemas na fase da execução. E depois da execução, o que vem? Nada. Você executa, entrega a chave para o cliente. Não, você tem que comissionar o sistema. São raras as pessoas, são raras as empresas que comissionam, né? E o que é o comissionamento? Tem um teste básico, que é simplesmente medir a tensão de saída dos módulos, né? As pessoas não estão medindo isso, não sabem nem o que tem ali, né? E aí ocorrem incêndios, ocorrem problemas. Eu vejo com muita frequência nos fóruns, nos grupos dos quais eu participo, as pessoas perguntando se pode misturar módulos diferentes, strings diferentes na mesma entrada do inversor. É um absurdo, nesse momento, né, com o mercado já tão grande, alguém perguntar isso. Então, essa pessoa não fez um curso, não leu um livro, né? As informações estão aí, né? Como o Roberto Valer falou, no começo, lá na década de 1900 e bolinha, a gente não sabia que não podia pisar no módulo, a gente não sabia um monte de coisas. Mas hoje a gente sabe, as informações estão aí. Então não tem desculpa para você não saber as coisas, né? Eu costumo dizer, né? Não tem desculpa para ignorância. Tá? Vai lá, aprende, estuda, antes de você se meter aí num mercado, né, que você não conhece, tá? E se você, né, acredito que as pessoas que estão nos assistindo aqui já são pessoas maduras aí, né, o suficiente, já estão buscando informação, né, mas infelizmente tem acontecido muito isso, a gente precisa apontar esses problemas aí. Depois eu identifiquei aí problemas, né, quais são motivos de falha nas instalações. Nós temos aí problemas com módulos, né, o Roberto Valer falou bastante disso. Tem um detalhe muito importante que pouca gente sabe. Eu escrevi um artigo sobre isso há alguns dias atrás, em Manaus, por exemplo, né, em outras cidades do Brasil também, mas vamos falar de Manaus. Todo mundo sabe, uma cidade quente e úmida. Em Manaus você não pode usar módulos fotovoltaicos convencionais. Ah, mas vai funcionar? Vai funcionar por 5 anos, né? Depois não vai funcionar mais, né? Pode ser que funcione, mas se você pegar os termos de garantia de alguns fabricantes, o módulo fotovoltaico standard, aquele que tem a folha plástica traseira, parte branca traseira, esse módulo não serve para as temperaturas e para os níveis de umidade de Manaus. Você está fora da garantia, né? Nós vemos aí inversores, né? Tem 60 marcas de inversores aqui no Brasil, se não me engano. Eu conheço, acho que, se eu conseguir falar de 10 marcas, são marcas conhecidas, né? Marcas que estão no mercado há muito tempo, né? Acho que 10 no máximo, né? Então tem muita coisa ruim entrando no mercado, mas quem sou eu para falar, né? Cabos, conectores, né? Tem conectores aí genéricos entrando no mercado. Você encontra conector à venda no Mercado Livre. Poxa, é um conector que tem que ficar conectado
por 25 anos. Tem que funcionar, tem que passar corrente elétrica lá por 25 anos. Quanto é que custa um conector bom, né, em relação a um conector ruim que você comprou no Mercado Livre? Nada contra o Mercado Livre, né, mas você compra esse conector lá sem marca nenhuma, né? Então procure conectores de marca, né? Não vou citar aqui nomes, mas existem marcas boas, conhecidas, tá? E a conexão é um dos maiores problemas das instalações fotovoltaicas. A grande causa de incêndios, tá, são os conectores, são as conexões ruins, tá? Protetores de surto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, depois tem algumas fotos que eu vou mostrar. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, saiu essa semana lá no Canal Solar, né? Aliás, agradeço ao Canal Solar pela oportunidade de publicar meus artigos. Eu não tenho ainda um site que é meu, né? Um site próprio, onde eu posso escrever, não deu tempo ainda de fazer, mas eu tenho produzido vários conteúdos, vários artigos e tenho colocado lá no Canal Solar, né? Vocês podem ler. Então, um dos últimos trabalhos meus foi sobre DPS, né? O DPS eu costumo chamar, eu já sempre falei isso nos meus cursos, escrevi isso na minha apresentação, né? DPS é o airbag do sistema fotovoltaico, tá? Por que ele é o airbag do sistema fotovoltaico? Primeiro porque ele é um item de proteção, tá? O airbag, assim como o DPS, né, ele serve para proteger. Então, você não usa o airbag o tempo todo. Você está andando com o seu carro, você nem lembra que existe um airbag ali, né? Mas quando você precisar dele, é bom que seja um airbag bom, né? Então, assim, não vale a pena você economizar R$ 50, que é a economia que se faz entre comprar um protetor de surto, um DPS bom e um DPS ruim. Você vai economizar R$ 50, tá? Será que essa economia vale o risco que você vai ter na hora que você realmente precisar de um DPS, na hora que o DPS tiver que funcionar? E mais, né? Eu explico nesse artigo, não sei se vai dar tempo de falar hoje aqui, eu poderia ficar até meia-noite aqui falando, não sei se os organizadores aí do webinário vão permitir, né? Mas a gente pode fazer outros webinários depois, se não der tempo de falar tudo, tá? Tem muito assunto. Mas no final da vida útil do DPS, ele pega fogo. Como assim? Todo DPS tem grande chance de pegar fogo no final da vida útil, porque eles são feitos assim, tá? Tem um mecanismo interno para evitar esse incêndio? Tem, mas será que funciona? Não, nem sempre funciona, né? Sem contar que, será que a gente confia nesse DPS genérico que está no mercado aí? Será que ele vai funcionar, né? Será que esse airbag genérico vai me proteger na hora que eu bater meu carro, né? Essa é uma pergunta que fica no ar aí, né? Chaves seccionadoras, esse assunto eu não vou nem falar agora, eu vou... anotem aí, pessoal, um outro webinário aí que a gente vai ter que fazer só para falar de chave seccionadora, tá? Esse é um assunto extenso, parece que não, uma simples chave, né? Não, tem muito assunto para falar sobre isso, existem chaves e chaves, tá? Inclusive existem chaves que apresentam mau contato ao longo do tempo, então você vai ter ali sobreaquecimento, chaves que não têm uma velocidade de seccionamento adequada, então quando você tentar seccionar, o que vai acontecer? Vai pegar fogo, né? Como acontece, você encontra aí relatos, você encontra aí fotos de chaves seccionadoras queimadas, né? Por quê? O que está acontecendo aí, né? Muitos dispositivos, né, que já eram usados no mercado de energia elétrica, no mercado de eletricidade, eles estão sendo trazidos para o mercado solar. E a gente esquece que no mercado solar o negócio fica lá no sol, trabalhando em altas temperaturas, corrente contínua, tem correntes altas, então isso acaba não funcionando tão bem no mercado solar. Eu vou falar disso em um outro webinar, não dá tempo de falar tudo aqui, né? Estruturas de fixação, o Roberto já comentou sobre isso, né? Tem pessoas fazendo gambiarras, né? Tem fornecedores de estruturas também que não são tão qualificados, né? Será que o seu fornecedor de estrutura tem engenharia? Pergunta para ele. Pergunta para ele quantos engenheiros tem lá no escritório dele. Será que aquelas estruturas, aqueles perfis de alumínio, aqueles grampos de fixação, será que eles fizeram análise com elementos finitos, né, para considerar carga de vento, para considerar todos os fatores aí que são importantes, né? Pergunta para eles. Nem sempre tem, a gente sabe que não tem, né?
String box também, outro problema. A gente sabe que tem string box de todo quanto é jeito aí, né? Tem string box caseira, né? E é justamente na string box que está o problema. É lá que você encontra mau contato, é lá que você encontra um DPS ruim, uma chave seccionadora ruim, né? Eu vou falar disso aí num outro webinário. Deixa eu prosseguir aqui, senão a gente não vai terminar, né? Bom, então, primeiro problema que eu mencionei lá no começo, né? Fase de projeto, né? Por que o cliente fica insatisfeito? Você prometeu uma coisa para ele e não cumpriu. O sistema não gera a energia esperada, a energia que você prometeu. Então, cuidado, né? Cuidado com o que você promete, primeiramente, né? A gente vê muitas empresas aí propondo milagres para as pessoas, né? Nunca mais gaste energia elétrica, tem economia de 95% na sua conta. E aí não acontece isso, aí o cliente fica insatisfeito. Por quê? Ou você ofereceu uma coisa errada para ele, né? Ele não entendeu o que você estava oferecendo, e aí quem vai decidir quem está certo e quem está errado é um advogado, né? Então, isso tem acontecido muito, né? E depois tem a questão da falta de preparo mesmo, de quem projetou errado, não vai funcionar adequadamente, né? Essa questão aí dos telhados, né? O Roberto Valer falou sobre isso. Eu publiquei um artigo, se não me engano, foi no ano passado. Eu até vou mostrar o artigo daqui a pouquinho. Ou seja, faz tempo que a gente está falando de telhado que cai, né? O canal solar mesmo tem o telhadômetro, né? O Roberto mencionou isso. Tem exemplos e mais exemplos de telhados caindo. Então, você que é um bom profissional, um bom empresário, né, pega esse artigo e mostra para o seu cliente, né, porque com certeza nas negociações sempre tem alguém oferecendo um sistema que é 1 centavo mais barato. Por causa de 1 centavo, o cliente compra do outro, né? Ele não enxerga a importância da qualidade, né? As pessoas se esquecem que a fotovoltaica é um projeto de engenharia, né? Incêndios vêm ocorrendo com muita frequência aqui nos sistemas, tá? Por várias razões, tá? Esse caso aqui, essa foto que aparece aí, foi um caso muito particular, mas que acontece por aí, né? Havia strings de tamanhos diferentes colocadas em paralelo, tá? Então, o sistema foi feito assim, funcionou durante um tempo. Um dia alguém foi lá fazer manutenção e o técnico de manutenção desconectou, né? Foi desconectar ali os cabos na conexão do inversor e pegou fogo. Por que pegou fogo? Porque existia uma corrente reversa circulando pelos módulos, né? É o que acontece quando você tem strings de tamanhos diferentes em paralelo. Vai ficar circulando uma corrente entre eles, né? E essa corrente foi a causa aí desse incêndio. Esse artigo está no canal Solar, não é meu, não é de minha autoria. Colaborei com algumas partes dele. Leiam depois esse artigo aí, ele explica minuciosamente o que aconteceu nessa instalação. Tá? Infelizmente, esse tipo de coisa vem ocorrendo. Tá? Vou passar mais rápido aqui. Bom, com relação à estrutura, né, só reforçando aí o assunto, né, isso vale tanto para estruturas de solo como para estruturas de telhado. Né? De novo, reforçando, o sistema fotovoltaico é um projeto de engenharia. Exige a presença do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico, do engenheiro civil. Né? Você não pode simplesmente ir lá no chão e cravar uma estaca e achar que está tudo bem. Não está. A gente tem visto aí muitos casos de usinas que afundam. Né? Por quê? Porque não foi feito um estudo de solo, né? Não foi feito uma sapata, né? Uma dica, né? Se você conversar aí com as empresas que atuam no mercado, nas usinas pequenas, não é viável você fazer estudo de solo. O que você faz? Então você faz sapatas, né? Ou você fura o solo e concreta, né? A estaca, enfim. Então tem que se cercar aí de cuidados com engenharia, né? Olha aí um exemplo de painel solar que saiu voando, né? Aí alguém vai falar, mas a culpa foi do vento. Não, a culpa não foi do vento, foi de quem projetou isso aí, ou de quem não projetou, né? Nessas horas a gente lembra a importância do engenheiro, que não estava presente aí, provavelmente, nesse projeto, né? Aqui mais exemplos, né, de telhados voando. Eu vou passar rápido aqui, porque eu tenho outras coisas mais interessantes para falar para vocês.
Aqui a análise estrutural, né, foi mencionado aí pelo Roberto, é importantíssimo fazer isso, né? Se você não faz análise estrutural, o seu telhado vai cair, né? Tem grande chance de cair. Por quê? Porque os telhados brasileiros já são ruins, né? O telhado nunca é feito por um engenheiro, né? O telhado é feito por um serralheiro, né? Só que o telhado fica lá, não cai, ele fica lá bonitinho, né? Aí você vai lá e coloca o painel solar em cima, tá? Aí pronto, aí o primeiro vento, a primeira chuva que acontecer, vai tudo abaixo, né? E não foi uma vez que isso aconteceu aqui no Brasil, são várias vezes, né? Isso continua acontecendo, né? Isso aqui é uma foto que ilustra aquilo que o Roberto falou, né? Não sei por que o pessoal tem esse desejo, né? De colocar o painel sempre virado para o norte. Será que isso vale a pena? Não, né? Tem um artigo aí escrito pelo Matheus, né? Que saiu no Canal Solar alguns dias atrás, que fala exatamente sobre isso. Não precisa. Quanto você perde colocando o painel virado para o sul, para o leste ou para o oeste, qualquer outro lado, né? Vai lá, estuda, tudo isso, pega o telhado, desenha, simula, pega o PVCist, estuda, tá? Não precisa sair colocando o painel para o norte, porque isso aí não vai dar certo, né? Na hora que bater um vento aí, vai tudo embora. Isso aqui também o Roberto falou, né? Só reforçando aí, já que eu tenho a foto aqui, né? O pessoal tem colocado aí painéis solares em cada milímetro quadrado do telhado. Isso não precisa, não precisa e também não deve, né? Porque esse telhado aí é um forte candidato a sombras parciais, né? Aí quando a gente fala de sombras parciais, né, o que são as sombras parciais? É quando uma parte dos seus módulos está sombreada, ou uma parte de um módulo, né? E é comum você ter sombras parciais numa instalação. Em um determinado horário do dia, tem uma árvore que faz uma sombra. Ah, vou cortar a árvore. Não precisa. É uma sombra que fica ali durante uma hora, tá? Alguns meses do ano, não tem problema. Mas num caso como esse aí, você vai ter sombra parcial em todas as partes do telhado em algum horário do dia. E aí vem a pergunta: será que você, né, projetista, se preocupou com essa sombra parcial? Quais seriam as soluções para isso? Você poderia utilizar inversores, primeiro, né, com múltiplas entradas, tá? Poderia utilizar otimizadores, microinversores, poderia utilizar inversores que, além de múltiplas entradas, possuem um algoritmo anti-sombras, né? Já existem inversores no mercado com esse tipo de algoritmo, né? Eu tenho alguns artigos, inclusive eu tenho um artigo meu que saiu no Canal Solar também alguns dias atrás, falando exatamente sobre isso, né? Tem inversores no mercado que contornam o problema causado pelas sombras. Então você tem um desempenho muito próximo do que você teria, por exemplo, se usasse otimizadores ou microinversores. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existem soluções para isso. Esse é um tipo de telhado aí em que essas soluções seriam essencialmente necessárias, né? Extremamente necessárias, tá? Aqui a questão do paralelismo, né? Que eu já falei para vocês, né? Paralelar módulos com strings com tamanhos diferentes, não pode, tá? Não pode. E é um absurdo que hoje, né? No século em que a gente está, né? Ainda tem pessoas fazendo isso. Não pode, não dá, né? Esse aqui é um problema, isso que eu estou mostrando aqui, ó. Isso aqui é um problema que a gente vê que ninguém observa, tá? Por quê? Porque se você for respeitar isso aí, né, isso que eu estou mostrando aí, isso aí está na norma, inclusive, está na norma de instalações elétricas fotovoltaicas, tá? Quando você faz um cabeamento, você precisa procurar sempre deixar os módulos, os cabos próximos. Então, o positivo e o negativo, eles têm que andar juntos. Você não pode fazer igual está do lado esquerdo aí, em vermelho, né? Fazer um laço bem grande, dar uma volta, né? Não pode. Né? O jeito certo de instalar é do jeito que a gente está vendo aí do lado direito, né? Os cabos sempre juntinhos. Por quê? Isso é para minimizar o impacto das descargas atmosféricas. Tem um artigo meu aí no Canal Solar também que explica esse problema aí, tá? String Box, aqui está errado aqui a minha apresentação, né? O que eu queria dizer aqui é String Box CC mais CA. Essa é uma briga antiga, né? Uma briga aí, tem gente que defende, tem gente que é contra. O que eu tenho visto aí? Eu tenho visto o String Box, o sujeito compra uma String Box, até de boa qualidade, até eu já vi algumas fotos desse tipo, né? Circulando aí pelos grupos. E aí ele faz uma adaptação, ele bota um disjuntor lá dentro, ou ele passa o cabo de corrente alternada lá por dentro do String Box. Ou tem também String Box CC mais CA no mercado também.
Pode ou não pode, né? Bom, tem uma norma para isso que diz que não pode, né? Aí tem a discussão, né? Eu sou da opinião de que não pode. Tá? Circuito de corrente contínua tem a sua caixinha, a sua string box. Circuito de corrente alternada tem a sua caixinha, seu quadro elétrico. Quanto é que custa uma caixinha, gente? Vai na loja de materiais, deve custar, sei lá, R$ 50 uma caixinha, não sei nem quanto é que custa isso. Mas assim, não é uma economia, é besteira você fazer uma coisa que você sabe que está errada, só para economizar ali alguns reais, né? Um sistema que pode pegar fogo depois e vai te dar um prejuízo gigante, né? Então não precisa, né? Não precisa dessa economia, né? Falhas na mão de obra, né? Aliás, isso aí não é nem um problema de mão de obra, isso é um problema de projeto. Olha o que está acontecendo aí, né? O sujeito colocou ali no mesmo terminal, no mesmo borne do porta-fusível, ele colocou 2 cabos, 2 entradas, né? E esses cabos aí estão mal colocados, tem aquecimento. Aí, se você pegar isso aí com uma câmera térmica, você vai ver que isso aí vai tá sobreaquecido, tá? Esse ponto de contato aí é um forte candidato a incêndio. Tá errada essa instalação, tá errada. E a gente vê isso muito, tá? Eu já vi, inclusive, instalações de empresas conhecidas, tá? Com esse tipo de falha. Não pode, né? Que mais a gente pode falar aqui? A gente não se alongar muito. Olha aqui, né? O problema da sombra, né? Existem ferramentas, né, para você estudar as sombras. Esse aqui é um caso de uma instalação que não poderia nem existir, né? Talvez. Né? Olha o tamanho dessa sombra aí, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Tem algumas fotos ainda aqui que eu coloquei. Tinha me esquecido disso. Ó. Olha só. Olha a importância do bom conector. Tá? É frescura usar conector de marca, né, de grife? Não, não é. Tá? Roupa de grife e tal, a gente pode até questionar aí a qualidade, se é boa, se não é, mas conector de grife não é bobagem, tá? Olha só a importância que tem um conector numa instalação fotovoltaica, tá? Você pôs fogo no conector, você pôs fogo no cabo, pôs fogo no telhado, pôs fogo no módulo, olha como é que ficou o módulo aí, em cima desse conector aí, né? Então, isso tem acontecido aí no mercado, né? Essa foto que aparece aqui do lado esquerdo, isso aqui era uma string box, né? Algum dia isso foi uma string box. O que aconteceu aí? Mau contato, tá? A string box é perigosa? Não, a string box não é perigosa. O perigoso é aquele instalador que não aperta o parafuso direito, tá? Deixa solto. Então, você tem um pequeno mau contato ali que vai provocando um ponto de aquecimento, uma hora se derrete um pouquinho, aí forma um arco elétrico que forma um incêndio e acontece isso aí, né? Por sorte, essa instalação aí não estava num posto de gasolina, né? Algum lugar aí, alguma área classificada, né? Falando em posto de gasolina, eu recomendaria aí, se o posto fosse meu, né? Eu ia exigir microinversores e otimizadores aí nos postos de gasolina, tá? Para evitar aí qualquer risco de incêndio, tá? Falando aqui da mão de obra, né? Olha só, instalação elétrica precária, né? Olha só do lado direito aqui, olha essa figura aqui, tipo de gambiarra aí que se faz, né? Essa aqui é uma outra foto também interessante, na mesma instalação que a gente está vendo aqui, conectores, conexões finalizadas com fita isolante. Por que aconteceu isso? Eu sei por que aconteceu. O sujeito crimpou o conector, esqueceu de colocar a tampinha, o fundo do conector. Você tem que colocar antes, né? Aí ele esqueceu, foi assim mesmo. Passa fita isolante e tchau, né? Só que isso aí é um conector que vai ficar aí, né, que deveria ficar aí, né? Por 25, 30 anos funcionando, né? Mas não, isso aí daqui a pouco vai pegar fogo. Olha aquele sistema lá que a gente mostrou, olha o tamanho dessa sombra aqui, tá? Esse aqui é um telhado em que ou você não instala nada, ou, na minha opinião, tá? Ou você coloca aí otimizadores, microinversores, ou pelo menos um inversor que tenha o algoritmo inteligente de MPPT, tá? Inversor comum aí nessa instalação, esquece. Isso não vai funcionar nunca, isso não vai gerar energia, tá? Mais um exemplo aí de situações que são indesejáveis, né? Sombra, tá? Olha aí mais fotos aí desse projeto, tá? Não terminei ainda, tem algumas coisas que eu vou mostrar ainda para vocês, mas já apareceu aqui esse slide. E tem os meus contatos, e-mail, tem o meu Instagram, me sigam lá, eu sempre estou colocando lá alguma coisa, assim como o Roberto, né? A gente que atua no mercado, estuda, a gente gosta de transmitir informações, né?
Então, o Instagram é um canal aí de informações, o LinkedIn também, no meu perfil, estou sempre colocando informações novas, artigos, enfim, então sigam a gente aí para vocês estarem sempre antenados aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem tempo ainda, organizadores? Dá para falar mais 5 minutos? Podemos sim, claro. Legal, eu vou falar aqui. Na verdade, não são 5 minutos, são 50. Vamos ver, vou abreviar aqui, vamos lá. Eu separei aqui alguns artigos interessantes que estão no canal Solar. Como eu falei para vocês, né, eu não tenho um site próprio, o site do professor Marcelo, não tem. Então, eu escrevo artigos e submeto aí para o pessoal do canal Solar. Então, tem bastante coisa minha aí, né? Esse artigo eu publiquei, olha só, em fevereiro de 2019, né? A gente está em maio de 2020, né? E ainda tem telhado caindo, né? Absurdo, isso não deveria estar acontecendo. Olha só, essa foto aqui é uma estrutura, só para a gente falar, né? Lá no exterior também acontece, né? Não é só aqui no Brasil. Tá, essa aqui é uma foto de um estádio, acho que foi na Alemanha, não lembro onde é que foi, que caiu aí algum tempo atrás, né? Alguns meses atrás. Tá, e o pessoal tá culpando o sistema fotovoltaico, lá eles estão brigando também, pelo que eu li na notícia, né? E aqui tem um artigo interessante do que eu encontrei aqui no canal, não é um artigo meu, um artigo do Diego. Ele fala sobre os cuidados, né? Já existe norma, está previsto em norma já. A questão aí da sobrecarga dos sistemas fotovoltaicos já está previsto em norma. Esse artigo aqui eu li, não entendi nada, tá? Esse aqui é um artigo para engenheiro civil, engenheiro mecânico, né, sobre aí os cuidados que você precisa ter aí para o dimensionamento de uma cobertura para receber sistemas fotovoltaicos, né? Essa foto que aparece aqui embaixo aqui, ó, essa pequenininha aqui, isso aqui foi um estacionamento de veículos que caiu, dá até dó, né? Caiu o telhado inteiro, assim, em cima do estacionamento, né? Imagina o prejuízo aí, né? Isso não deveria estar acontecendo. Para que existe engenharia, né? Acho que isso aqui está até no telhadômetro. Olha só, foi esse telhado aqui, ó. Olha só que belezinha, né? Depois vocês entrem aí no canal Solar, tem esses artigos aí. Esse aqui foi um artigo que eu fiz em janeiro de 2019, olha só, né? O Roberto falou sobre esse assunto, né? E até hoje tem gente pisando em módulo. O pior, tem gente ensinando pessoas a pisar em módulo. Eu já vi aí algumas fotos e até vídeos de pessoas que dão aulas, dão cursos de energia solar, né? Pisando em cima dos módulos, ensinando seus alunos a pisar em cima dos módulos. Essas pessoas até zombam da gente quando a gente fala que não pode pisar, né? É triste isso, né? Olha só aí, ficou a pegada aí, né, do cidadão. Eu, se eu fosse proprietário dessa instalação, eu pegasse essa foto aí, eu ia mandar trocar esse módulo. Não quero nem saber, vai ter que trocar, tá? Você não percebe os defeitos, mas se você passar esse módulo na máquina de eletroluminescência, você vai ver que tem microfissuras. Essas microfissuras vão provocar redução da geração de energia, vão provocar sobreaquecimento, e isso aí pode até pegar fogo. Pode ser que nunca aconteça nada, tá? Mas não é bom, não se deve pisar nos módulos, tá? Os módulos vão sofrer danos ao longo do tempo, porque bate vento, cai chuva, cai granizo, né? As células vão sofrer fissuras, mas não é por isso que você precisa pisar em cima do módulo. Não se deve fazer isso, né? Esse aqui é um artigo também aqui que está no canal Solar, não sei nem de quem que é esse artigo aqui. Ah, esse é meu mesmo, eu nem lembrava. Eu assinei esse artigo junto com o meu aluno Hugo, tá? Falando sobre as sombras parciais, tá? Existe um problema aí, né? Que quando você, olha só o problema, quando você sombreia, o exemplo aqui é um string, ó, tem um string e tem dois módulos desse string recebendo sombra. O que vai acontecer aí? Vai surgir uma curva de potência que tem dois picos. Então tem aqui esse pico mais curtinho aqui e esse pico mais alto. E o inversor, ele vai ficar preso nesse pico mais baixo. O inversor comum, ele vai ficar nesse pico aí. Então você pode ter lá uma instalação de 3 kW, mas tem uma sombra, você vai gerar só 250 watts, né? 300 watts, esse é o mínimo aí que poderia gerar aí, né? Considerando a potência de um módulo, né?
Então, esse é um problema. Aí você precisa de equipamentos. Esse aqui é um artigo que eu escrevi recentemente também, mostrando aí, tem equipamentos que têm inversores, né, que têm recursos para... Tem um outro artigo aqui que é mais interessante mostrar. Esse aqui, por exemplo, tá? Aqui a gente explica bem o problema das sombras parciais, né? E tem aqui uns exemplos. Isso aqui foram testes que a gente fez no nosso laboratório, tá? Aqui no Unicamp. A gente consegue testar o inversor como se ele estivesse numa instalação real, né? A gente simula os painéis solares, simula o comportamento dos painéis. E você vê aqui, ó, esse aqui é um caso típico, tá? Deixa eu pegar essa figura que está maior, tá vendo? Isso aqui acontece direto nas instalações, com sombreamento parcial. Você tem um ponto de máxima potência aqui, tem um aqui e outro aqui. Onde que você produz mais energia? Com 3,2 kW ou com 6,8 kW? Né? O inversor comum ele vai ficar preso aqui. Tá? O inversor que tem esse recurso, ele vai perceber que não pode trabalhar aqui, então ele vem aqui para cima, ó, trabalha nesse pico aqui. Tá? Então, são várias coisas aí. Primeiro, evitar sombras. Depois, se as sombras forem inevitáveis, procurar tecnologias adequadas, que são otimizadores, microinversores ou inversores com inteligência, MPPT inteligente. Né? Jamais colocar um inversor qualquer aí numa instalação como essa, tá? Aqui são os otimizadores, né? Esse aqui é outro artigo meu, saiu em março, falando sobre os otimizadores e como eles podem contribuir com a minimização aí do impacto das sombras, né? Os otimizadores, a mesma coisa, as mesmas considerações feitas para os otimizadores servem também para os microinversores, tá? Então, tecnologia existe. Cada projeto é um projeto diferente. Você não pode usar o mesmo inversor num projeto e usar no outro. Não vai funcionar do mesmo jeito, né? Esse aqui é um artigo meu também, saiu em março, sobre aquela questão dos módulos usados em locais quentes, né? Eu fiz uma análise, fui pesquisar lá os dados climáticos de Manaus, né? E eu vi que em Manaus não dá para usar módulo comum, né? Sou eu que estou dizendo? Não, são os números. Né? Pega esses números aí, vai lá, olha no catálogo do fabricante e vê se ele dá garantia para esse módulo. Não dá, tá? Tem um resultado de teste aqui interessante, depois vocês podem ler aí o artigo com calma, né? Testes feitos com módulos double glass e módulos standard. Tá? O módulo double glass, ele passou no teste, ele vai durar 25, 30 anos, né, tranquilamente. O módulo standard, né, nesse teste que foi feito, o pessoal coloca os módulos dentro de uma câmara climática e arrebenta os módulos, coloca a temperatura altíssima, depois temperatura baixíssima, depois pega o módulo, coloca numa câmara de ultravioleta, deixa o módulo fritando lá na câmara, para arrebentar mesmo, né, para ver o que vai acontecer com ele. E nessas condições, né, em algumas condições que foram usadas nesses testes, o módulo standard ele simplesmente não aguenta, ele já se deteriora aí de cara, pode jogar fora. E o double glass não, ele está lá firme, né? Então, para essas regiões aí, né, Manaus, por exemplo, tá? É interessante você usar módulos double glass, tá? Bom, esse aqui é um assunto também bem extenso, só vou passar rápido por ele. Isso aqui tem a ver com projeto, né? Isso aqui é um artigo escrito pelo Matheus, né, que eu estou usando como exemplo aí, tá? Tem projetos sendo feitos de qualquer jeito aí, o pessoal vai lá, coloca o cabo que deu na cabeça, né? 6 milímetros quadrados, bota 6. Não, peraí, será que não deveria usar 10, né? Alguns dias atrás mesmo, eu estava numa discussão com um colega meu, dono de uma empresa, ele veio me consultar, né? Sobre o cabeamento dele, aí eu ajudei ele, né? Dei uma consultoria grátis aí, espero que ele me pague depois uma cerveja. A gente fez uma simulação no PVSys, a gente analisou minuciosamente os pontos de operação do sistema, a gente analisou o catálogo do fabricante do cabo, a gente calculou queda de tensão, a gente teve todo um cuidado, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa aí. Tem inversores que se desligam, né? No meio do dia ele vai lá e desliga. Por que acontece isso aí? Erro de projeto, né? Não vou entrar nesse assunto aqui, mas tem um artigo aí, o Matheus, depois para vocês se informarem melhor, né? Aqui aquele artigo que eu mencionei, né, sobre o incêndio. Aqui tem o artigo também do Matheus falando sobre os perigos do arco elétrico. O que é o arco elétrico, né? É quando você tem um condutor elétrico
tem uma corrente passando por ele, e você rompe, você secciona esse condutor ou esse circuito, tá? O que vai surgir ali? Vai surgir uma corrente elétrica passando pelo ar, né? Isso causa aquecimento, isso causa ionização do ar, aquecimento e incêndio, tá? Então, nesse aspecto, é bom você tomar cuidado com mau contato, não pode ter mau contato, instalação fotovoltaica, e bons dispositivos, porque os dispositivos também pegam fogo, tá? O DPS pega fogo, por quê? Se você olhar um DPS, acho que eu tenho que fazer um webinário só sobre isso depois. Pessoal do canal, anota aí, já me convida aí para o próximo webinário, para a gente falar só de DPS, tá? Se você olhar por dentro aqui o DPS, né, ele tem um contato aqui, que tem que ser aberto num certo momento, que é no final da vida útil dele. E quando esse contato abre, produz um arco elétrico lá dentro do DPS e pega fogo, né? Então, existem DPS que não tem esse problema. Você tem que se informar sobre isso, né? Esse é um artigo aí que eu coloquei aí no canal também. Depois vocês podem dar uma lida aí com mais detalhes, né? Tem um assunto também que a gente vai fazer em outro webinário, terceiro webinário, hein, pessoal? Anota aí mais um. Professor, desculpa te interromper, mas na quinta-feira que vem a gente vai ter um webinário sobre DPS aí, com a participação do pessoal da... Fantástico, fantástico. É um assunto importantíssimo. Parabéns aí por organizarem esse webinário aí, é um assunto muito importante. E tem um assunto aí que o pessoal está começando a questionar, várias pessoas já me perguntaram, será que eu posso usar disjuntor na string box? Né? Ou seja, o disjuntor substituindo a chave seccionadora. Esse é um assunto aí, dá o que falar. Eu vou fazer um webinário, depois vou propor aí para o pessoal do canal Solar um webinário sobre isso, tá? Pretendo fazer um artigo também sobre isso, mas só adiantando para vocês, né? Qual que é a diferença entre disjuntor e chave seccionadora? Primeiro, na família das chaves, você já tem categorias diferentes. Tem a chave boa e a chave ruim. A chave ruim pode ser que não aconteça nada, nunca, mas pode ser que ela pegue fogo num certo momento. Tá? E depois tem o disjuntor. O disjuntor não tem uma velocidade de desconexão tão rápida quanto uma chave seccionadora. Então, tem um disjuntor, quando você abre ele, né, o que acontece lá? Produz um arco elétrico lá dentro dele, tá? E pega fogo. Tá? Mas o fabricante colocou aqui no catálogo, esse disjuntor ele aguenta 1000 volts e aguenta 35 amperes, por exemplo. Beleza. Primeiro, será que você pode confiar nesse catálogo? Né? Será? Fica uma dúvida aí para vocês, tá? Eu tenho a impressão que não, tá? Mas não vamos nos alongar muito nesse assunto agora. Depois, aquele disjuntor, ele serviria bem para uma instalação elétrica convencional. Né? Quando você vai para uma instalação solar, aí você começa a ter temperaturas altas, então aquele negócio já está quente. Você vai lá e tenta abrir o disjuntor, pega fogo. Tá? Então tem muitos casos aí. Então a resposta para a pergunta que várias pessoas vêm fazendo é: não se deve usar disjuntor em chave seccionadora, tá? em string box. Deve-se usar chave seccionadora. Existe um motivo técnico para isso. Tá? Eu vou falar sobre isso num futuro artigo meu, e também, possivelmente, aí, se o pessoal do canal Solar me abrir, vou falar num webinário também sobre isso. Então, tudo isso aí está relacionado com incêndio, né? E só para fechar aqui, um assunto aí que foi mencionado pelo Roberto Valer, né? A questão aí da durabilidade, da corrosão das estruturas, tá? Pesquise o fabricante, né? Tem fabricante de estrutura a rodo aí, tá todo mundo fabricando, todo mundo que tinha uma metalúrgica resolveu olhar para o mercado solar, vamos fabricar estrutura para sistema solar. Não é bem assim, tá? Tem que ter a engenharia, né, para ver se tem a resistência mecânica, tá? Tem que ter qualidade para você ter durabilidade, né? Essa foto que vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é uma solução de fixação para telha trapezoidal, né? Empregando um revestimento. Eu fiz esse artigo aqui, quando é que foi que saiu? Dezembro de 2019. Eu falo sobre anodização do alumínio, falo sobre galvanização, falo sobre a fosfatização, pintura catódica. Né? Então, são vários níveis de tratamentos superficiais que você pode encontrar no mercado, né? A pintura catódica é a melhor de todas, do ponto de vista de corrosão. Você blinda totalmente a sua estrutura, né? Você não precisa fazer isso em toda a estrutura, mas em algumas partes dela.
tá? Para evitar contatos de metais diferentes, né? Isso eu falo sobre isso nesse artigo aqui, né? Vocês podem ler depois no canal. E depois tem uma questão aí, deixa eu ver onde é que está. Não, acho que está no mesmo aqui. Tem uma questão aí que é economia, boba, né? Olha só. Existem parafusos, isso não é uma novidade do mercado solar, isso já existia. Tá? Existem parafusos com revestimentos especiais. Um desses revestimentos é o geomet. Então, se você compra um parafuso e uma porca e uma arruela com geomet, você vai conferir ao sistema fotovoltaico uma durabilidade superior. Então, é uma economia besta, né? Usar um parafuso ali qualquer que você compra ali na loja de materiais para colocar num sistema que vai operar por 25, 30 anos. Tá? Não se deve fazer isso, jamais. Né? Dá um exemplo aí, com poucos meses de uso, você já tem ali a oxidação da arruela, né? Então, isso se propaga para o alumínio, enfim. Então, são cuidados aí que a gente tem que ter nas instalações fotovoltaicas e que, infelizmente, não vem ocorrendo, né? Bom, acho que eu já falei bastante, tinha mais coisa para falar, mas deixa para os próximos webinários. Eu agradeço a atenção de todos vocês, vou devolver a palavra para os organizadores. Pessoal, Professor, tem alguém aí? então, não, estamos aqui. Bastante coisa legal aí, bastante sugestão. Anotei tudo aqui, viu? Só que a gente muitos desses assuntos aí, a gente vai convidar você novamente, aí você, Roberto, para falar sobre esses assuntos. Bastante coisa boa mesmo. Muito bom. Ótimo. Tem muito assunto legal mesmo para ser tratado ainda. O Matheus, como é que a gente está de pergunta aí? Dá para a gente responder algumas aí? Claro, a gente tem algumas aqui. Por exemplo, uma pergunta aí que foi recorrente, né? Quando a gente está pensando em sistemas fotovoltaicos em ambientes salinos, né, próximos à praia, assim por diante, existe algum cuidado especial, do mesmo jeito que existe um cuidado especial para quando a gente está em ambientes de alta umidade? Tem sim. Na verdade, assim, eu falei de duas IECs, né, que são as que eu lembro de memória os números, que é a 61215 e a IEC 61730, mas existem ensaios específicos, tanto, por exemplo, que cada local requer seus ensaios especiais. Por exemplo, no Chile, quando você for instalar uma usina fotovoltaica no Chile, tem um ensaio da areia, porque a areia danifica o vidro. Então, é um IEC específico. Tem um IEC que justamente é para que o módulo resista, né? Garanta que resista a ambientes com amônia. Tem outro IEC que garante que justamente o módulo resiste a ambientes salinos. O próprio aço inox, né? Ele não, assim, não é porque é inox que ele não vai enferrujar nunca. Também tem categorias que ele pode aguentar. Então, com as proteções adequadas, ele pode aguentar ambientes que também tem graus e níveis de ambientes salinos, né? Ambientes salinos até pelo menos uma distância apropriada da praia, mas tem que ler. Por isso eu falo, consulta o fabricante se o produto atende o local onde você vai estar instalado. Se não precisa, se você não tem esse problema de salinidade elevada, não precisa necessariamente comprar um produto mais caro, ou uma proteção específica, né? Então, cada caso é um caso. Mas tem sim, tem que tomar todos os cuidados e tem que consultar o fabricante. Perfeito. Acho que a gente acabou respondendo legal essa pergunta. Vou pegar aqui uma próxima pergunta. Alguns projetistas dizem que o disjuntor possui câmera de extinção de arco elétrico, né? Você poderia sugerir alguma fonte que explique melhor esse fato de você não recomendar o disjuntor em string box? Bom, como eu falei, né? O professor Marcelo falando aqui, a velocidade de desconexão de um disjuntor é 10 vezes maior do que a velocidade de uma chave seccionadora, tá? Então, mesmo que você leia no catálogo que aquele disjuntor é adequado, porque ele aceita uma certa tensão, uma certa corrente, tá? Tudo bem, você quer acreditar no catálogo? Beleza. Coloca aquele disjuntor lá, tá? E reze para ele nunca pegar fogo na hora que você for fazer o seccionamento, tá? Então, a questão é, pode ou não pode? A gente tem visto pela prática, em outros países, no Brasil isso ainda é recente, né? Mas isso já foi mais do que discutido nos países,
especialistas em conexões, não é o meu caso, mas se você conversar com qualquer um, vão te dizer exatamente isso, né? O disjuntor não foi feito para fazer seccionamento de circuitos em sistemas fotovoltaicos. Tá? Para isso você tem a chave seccionadora. Mas quer usar disjuntor? Beleza, pode usar, tá? Mas não chora depois, né? Vai pegar fogo em algum momento, tá? Mesmo ele tendo uma câmara de extinção, tem que ter, né? Mesmo assim, tá? Acho que está respondido aí. Mais uma pergunta, então. É possível você reutilizar uma estaca depois de ter utilizado ela para fazer um teste de pull-out? Bom, não é da minha área aqui, né? A gente precisaria de um especialista em engenharia mecânica, em metalografia, para pegar aquela estaca, fazer uma análise microscópica e ver qual foi o dano causado naquela estaca. Eu acho que é uma economia aí que não sei dizer. A gente precisaria de um especialista aí em mecânica, viu? Perfeito. Mas eu não arriscaria, não. Ok. Me desculpa me intrometer nessa daí, né? Mas você vai fazer uma usina muitas vezes lá com mais de 10 mil estacas, né? E vai querer reutilizar uma que foi submetida a esforços, né, de arrancamento, né? Lembrando que o pull-out tem tanto força vertical quanto horizontal, eu acho que não é mesmo que norma, qualquer coisa permita, né? Não é uma boa ideia, não, né? Eu acho que não, como o professor falou, aí é uma economia um pouco esquisita. Economia esquisita. Né? Não vale a pena. Para não falar. Não vale a pena isso. Perfeito. Tá bom, desculpa aí. Outra pergunta interessante, um tanto polêmica, já aviso, né? A questão de quem pode assinar um projeto, né? É o técnico, ou tem que ter engenheiro, tem que ter o CREA, quem que pode assinar um projeto fotovoltaico? Bom, deixa eu responder essa. Inclusive, tem um artigo meu sobre isso, que eu escrevi há algum tempo atrás. Bom, como é que está a situação hoje no mercado, né? O engenheiro eletricista assina, o técnico eletrotécnico assina também, tá? Eu não vou entrar aqui na discussão se o engenheiro é melhor que o técnico. Na dúvida, eu tenho os 2 diplomas, então eu estou em cima do muro aí, né? Mas é uma dúvida aí cruel, né? Aí vem aquela questão, mas existem engenheiros, já vi pessoal falando isso, existem técnicos que são melhores do que muitos engenheiros. Então é uma briga, né? É um cabo de guerra aí, né? Pela lei, os 2 assinam, tá? O eletricista e o técnico eletrotécnico até 800 kVA. Então, teoricamente, até usinas aí de 800 kV, né? O técnico pode assinar, né? Uma coisa curiosa, né? Se você for olhar a resolução do CFT, Conselho Federal dos Técnicos, o técnico pode assinar até responsabilidade de usina nuclear. Eu fiquei assustado quando eu vi isso, né? Mas, enfim, tá aí. A lei é essa, tá escrito dessa forma, até que alguém venha questionar, né? Não sei se o Roberto quer complementar aí com alguma coisa. Não, você já falou tudo, né? Na verdade, não, assim, de competência, que tem justamente isso, né? Quem pode, né? É uma pergunta boa perante a lei, e quem deveria, é outra pergunta diferente, né? Mas é um tema bem complexo. Eu sou físico, eu não tenho formação de engenharia, eu aprendi toda a parte as coisas que eu sei de engenharia na prática, estudando um pouco mais. Eu não posso assinar nada. Posso ter conhecimento para fazer um projeto? Tenho. Eu acho que tenho, mas até pelo menos certo nível. Mas eu não, na vida vou assinar uma coisa que não tem validez, né? E que eu vou arriscar também levar um processo. Ok. Mais uma pergunta, então. Vocês acham, e o que vocês acham sobre qualidade, né, no mercado brasileiro? O cliente não está buscando qualidade, é o projetista que não sabe indicar produto de qualidade? Qual que é a relação entre qualidade de produtos aí, de projetos no mercado brasileiro e a situação atual aí do mercado fotovoltaico? Para mim é uma cadeia, né, de coisas aí. É assim, né? Cliente quer preço, né? O cliente final. O cliente, vamos falar assim, quando você quer comprar um celular,
Agora todo mundo sabe quais são as características que se adequam mais, mas mesmo assim você vai, pesquisa, vê qual que é o celular que tem melhor câmera, mais baterias, você sabe quais são mais ou menos as características que você tem que procurar, né? Por mais que não conheça alguns detalhes, você sabe como vai comprar o celular, o que você quer. No mercado fotovoltaico não funciona assim. A pessoa quer uma solução, né? Ela não interessa se é microinversor, muito, assim, tipo de primeira, né? Se é microinversor, inversor string, ele quer somente abater a conta e ter uma economia todo mês. Então, como o cliente não sabe o que cobrar, né? Ele vai pelo critério mais fácil, preço. Isso faz que muitas vezes as empresas, né, que instalam começam a oferecer coisas que não são adequadas. Muitas vezes, né, muito mais barato pegar uma mão de obra não tão qualificada, né, que uma que você investe, faz curso, faz treinamento, porque o cara mesmo tem medo de que depois esse colaborador seu, né, vire um concorrente, né? Então tem todas uma coisas e isso também puxa os distribuidores, né? O mercado fotovoltaico é um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos, né? Isso é um fato. Então, entraram muitos distribuidores muito bons, com equipe técnica, com suporte, oferecendo o melhor do material que tem. E existem outros que também, eu acho que aqui, provavelmente no próximo ano, eles vão fechar. E todas as garantias que ficaram assim, que eles prometeram, não vai ter ninguém para cobrar. Então, é uma série de coisas, né? Eu acho que, como sociedade, né, a gente tem que primeiro ver como o jeito para, justamente para que o cliente final entenda quais são as coisas que ele tem que cobrar, o integrador tem que entender justamente, tem que ter a bagagem, porque muitas vezes ou ele faz as coisas erradas, porque realmente é maldoso, porque sabe que estão erradas, e mesmo assim ele faz porque está nem aí, ou porque ele não tem o conhecimento necessário. Então, o integrador tem que se capacitar sua equipe instaladora e cobrar para que tudo seja feito da maneira correta. E aí vem parte do distribuidor, eu acho que ele também tem que ter consciência do papel que ele tem. Kit pronto é um problema? É, né? É um problema. Tem suas vantagens econômicas, né? Porque você tem isenção do ICMS, mas também gera muitos vícios, porque é uma solução que parece que fosse de prateleira, tá? Mas não é. Como o professor Marcelo falou, é engenharia. O sistema fotovoltaico não deixa de ser um projeto de engenharia. Então, você tem que adequar toda, por mais que você compre um kit, você tem que ver, por exemplo, nesse caso, o DPS classe 2, que vem na string box, ou vem, por exemplo, no inversor, não atende. Por quê? Porque não estou com um CPDA e não estou respeitando a distância de afastamento necessária. Preciso colocar um DPS classe 1. Não vem no kit, beleza, eu compro por fora. A estrutura que está vendo aqui realmente não vai atender. Então, deixo comprar a estrutura, negocio com o meu distribuidor e compro outra vez uma estrutura que tenha o tratamento adequado. E por aí vai, é uma coisa de negociação, né? Mas as pessoas querem facilidade, querem rapidez, então, às vezes, pulam um pouquinho, fazem esse pulo do gato, né? Não fazem todas as coisas certinhas. Ok, bacana a resposta. A gente tem uma última pergunta, acho que essa é mais para o professor Marcelo. O LESP, ele está funcionando? Eu posso visitar? Eu posso levar um módulo para fazer ensaio? Como é que está o LESP? Alô, Marcelo? Marcelo? Acho que o professor acho que deve ter dado algum probleminha no áudio aí, tá? Mas bom, enquanto ele não retorna aí, como a gente acompanha bem de perto aqui as operações, né? O LESF tá aberto sim, né? Obviamente agora nesse período aí de distanciamento social, não sei como é que estão as operações, né? Provavelmente não está operando aí a toda, né? Mas eu tive o prazer de visitar lá o laboratório e tá fazendo testes aí já de certificação aí, com o Primetro, né? Eu acredito que voltando aí os trabalhos aí deve ser aberto, deve ser possível fazer visitação lá. Vamos ver se restabeleceu o áudio do professor Marcelo. O professor está aí de volta? Dá um oi para nós aí. Acho que ele
Deixa eu ver aqui na lista de participantes. Acho que ele caiu, hein? Acho que ele caiu. Vamos Tá. encerrar por aqui, então. A gente já passou aí o horário um pouquinho. Pode falar. Não, Alô? não, aí a gente encaminha essa pergunta aí para quem fez a pergunta, né? A gente encaminha essa pergunta para o professor Marcelo Claro. e aí ele responde de forma Ok. Acho que só um último anúncio. personalizada. Esse é somente um dos nossos webinars, né? A gente já fez vários aí, estamos com programação aí para maio sendo desenvolvida também. Caso você queira assistir algum webinar que não tenha conseguido, todos os webinars que aconteceram no mês de abril já estão no nosso YouTube, também no nosso site, né? O canalsolar.com.br. Bom, espero vê-los aí uma próxima vez. Algum recado, Bruno? Só primeiro aí agradecimentos, né, a todos que participaram, né, falando aí sobre os webinários, né, do mês de maio, a gente vai lançar aí durante o final de semana ou no início da semana que vem, né, todo o cronograma aí do mês, né, o pessoal até tem gostado bastante, até algumas pessoas pediram para a gente aumentar aí, a gente está fazendo 2 webinários por semana, né, o pessoal sugeriu fazer 3, né, que tem bastante assunto legal aí, o próprio professor Marcelo sugeriu alguns temas bacanas, né, mas antes mesmo de sair a divulgação, aí fazendo um spoiler, né, já falei sobre o webinar que vai ter na quinta-feira sobre DPS com o Sérgio Santos, né, que é especialista no assunto, engenheiro aí da DEM, bastante experiência da ProAlto, bastante experiência aí com esse assunto. Na terça-feira, nós vamos falar sobre dimensionamento do grupo A, né? Eu e o Matheus vamos estar desbravando esse assunto também, que teve bastantes dúvidas ali na nossa, no nosso webinar de faturas de energia, né? Bastante pergunta, então a gente vai fazer isso daí. E na quarta-feira a gente tem aí um outro tema, né? Que ainda vai ser um tema ainda que a gente vai revelar durante a semana, mas com certeza vai ser algo aí bem interessante para vocês, tá? Agradecer também ao professor Roberto, mais uma vez, muito obrigado, muito excelente a sua apresentação, como sempre. O professor Marcelo também caiu aí, mas foi muito bom aí, bacana demais aí trazer esse conteúdo para o pessoal. Perfeito, então, vamos encerrar por aqui. Boa noite aí, Bruno, boa noite a quem participou aí também, obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima. Semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço.